Sabe, às vezes eu paro e penso assim, imagina um mundo sem internet, sem computador, sem nuvem. É difícil até de conceber, né? Totalmente. Como é que as civilizações antigas guardavam o conhecimento mais precioso delas? As histórias, as descobertas? Como garantiam que as ideias sobreviveriam? Olha, essa é uma pergunta fundamental, porque a forma como uma sociedade armazena informação, a tecnologia que ela usa para isso, diz tudo sobre o que ela valoriza. Isso é interessante. Então, se a gente olha para as primeiras bibliotecas, que, pelo que eu entendi do nosso material, eram tipo registros de imposto e colheita, Isso. isso quer dizer que o que eles mais valorizavam era o controle, a economia. Mais do que poesia, por exemplo. No começo, com certeza. E essa é a beleza da história. Hoje a gente vai mergulhar exatamente nisso, nas primeiras e mais grandiosas bibliotecas da antiguidade. Essa jornada que o material propõe não é sobre livros antigos. Certo. É sobre poder, cultura, tecnologia e sobre a evolução do que a humanidade achava que valia a pena lembrar. A gente vai ver como o propósito e a forma desses acervos mudaram, assim, radicalmente. Perfeito. É uma viagem aos ancestrais do Google, só que em argila, papiro e pergaminho. Então, vamos lá, pelo começo. O material leva a gente para a Mesopotâmia, para a Suméria. A biblioteca de Uruk, mais de 4.000 anos antes de Cristo. É até difícil de imaginar, e como você disse, o que eles guardavam não era exatamente literatura. A lista que a gente tem aqui é super pragmática. Registros econômicos, catálogos de flora, fauna. Exato. A escrita e organização da informação não nascem de um desejo poético. Nascem de uma necessidade administrativa pura. Quantos sacos de grãos a gente tem? Quem pagou imposto? A escrita cuneiforme, que era aquele sistema de marquinhas na argila mole, era ferramenta para isso. E o suporte, a tabuleta de argila, era incrivelmente duradouro, por isso que a gente tem milhares delas até hoje. Durável, sim, mas nada portátil. Eu fico imaginando um estudante da época. A mochila dele devia pesar uns 50 quilos. Com certeza não era uma leitura de bolso. Mas olha, as coisas começam a ficar mais sofisticadas. Se a gente avançar um pouquinho, o material nos leva para Ebla, na atual Síria. Certo. Lá, os arqueólogos acharam um arquivo com 16 mil tabuletas. E no meio delas, uma coisa incrível. Listas bilíngues. Palavras em sumério e heblaíta, lado a lado. São considerados os primeiros dicionários da história. Uau! Dicionários. E nesse mesmo período, surge uma ferramenta de organização que, lendo aqui, me surpreendeu de verdade. Os colofões. Ah, sim! Os colofões é o nascimento dos metadados. Peraí, metadados. Quer dizer que eles já estavam pensando em informação sobre a informação naquela época. Eu sempre imaginei uma coisa mais caótica, sabe? Um amontoado de tabletes. É uma surpresa, né? Mas mostra que assim que volume de informação cresce, o problema da organização aparece junto. O colofão foi a primeira solução genial para isso, como funcionava. Pensa na informação que o seu celular salva quando você tira uma foto. Data, localização. Ah, claro. Os escribas em Nippur, que tinham um acervo de 30 mil tabuletas, estavam fazendo a versão em argila disso há 4.000 anos. Eram notas no final do texto dizendo: escrito por fulano, na cidade tal, no ano do rei Cicrano. Eles não estavam só escrevendo, estavam criando um sistema para o futuro entender o contexto. Isso muda tudo. Não é mais só um depósito, é um sistema. E lendo o material, uma biblioteca em particular me chamou a atenção. A de Nínive. A de Assurbanipal. Essa mesma. O que me impressionou não foi só o tamanho, quase 22 mil tabuletas, mas a ambição por trás. Parece que ele queria criar uma espécie de Google de argila. É isso. É a analogia perfeita. A ambição dele era explicitamente enciclopédica. Ele mandou escribas por todo o império para copiar e trazer textos de todas as áreas. Magia, medicina, literatura, astronomia. Ele queria juntar todo o saber do mundo num lugar só. É por causa dele que a gente tem a epopeia de Gilgamesh, né? Exatamente. A versão mais completa que sobreviveu veio de lá. E tem um detalhe divertidíssimo que o material aponta.
Havia advertências gravadas nas tabuletas contra roubo. Sim, era o sistema de segurança da informação da época. E era bem mais intimidador que um e-mail de livro atrasado. Imagino. Eram maldições mesmo, tipo... Que os grandes deuses do céu e da terra amaldiçoem quem levar esta tabuleta. Mostra o valor imenso que eles davam àquilo. Talvez as bibliotecas de hoje devessem tentar isso. Mas ok, então a gente tem essas bibliotecas de argila, duráveis, mas nada práticas. Em algum momento alguém deve ter pensado, tem que ter um jeito melhor. Qual foi o próximo salto? O próximo salto nos leva para o Egito. E a grande inovação não foi um novo tipo de escrita, mas um novo suporte, que mudou absolutamente tudo: o papiro, feito da planta do Nilo. Isso, o papiro era leve, flexível, dava para enrolar. Foi uma revolução na portabilidade da informação. E qual foi o impacto disso na função das bibliotecas? Por quê? Se a informação fica mais fácil de usar, o propósito do lugar onde ela é guardada também deve mudar. Muda completamente. No Egito, as casas da vida, como eles chamavam, eram ligadas a templos e palácios. E não eram mais só arquivos de contabilidade, elas viraram centros de ensino. Ah, interessante. Os textos agora incluíam tratados de medicina, matemática, rituais religiosos. O conhecimento deixa de ser só um registro do passado e vira algo a ser ativamente estudado, copiado, transmitido. E é nesse contexto que a gente chega no nome que todo mundo conhece, mesmo sem saber os detalhes, a Biblioteca de Alexandria. Os números que as fontes dão são absurdos, são espantosos para a época. Estimativa de 500 a 700 mil rolos de papiro. Como eles conseguiam gerenciar isso? Essa era a grande questão. E a resposta deles foi tão revolucionária quanto a própria biblioteca. Alexandria não era um arquivo morto, era um centro de pesquisa pulsante, ligado ao museu. E para organizar tudo, um erudito chamado Calímaco criou uma ferramenta, os pinaques. Pinaques? Elas são... O que era exatamente? Tipo um catálogo de fichas. Era mais que isso. Pensa numa espécie de metabiblioteca. O primeiro grande sistema de catalogação da história. Calímaco não só listou os rolos, ele organizou por áreas do conhecimento. Dentro de cada área, ele listou os autores em ordem alfabética, com uma pequena biografia e a lista de obras. Ele criou um sistema de recuperação da informação. Se alguém quisesse todos os tratados sobre medicina, os pinaques mostravam onde procurar naquele mar de rolos. Uau! É uma invenção tão importante quanto a própria biblioteca, então. Sem dúvida. Mas Alexandria, com todo esse brilho, tinha uma rival, certo? A pesquisa aponta para a Biblioteca de Pérgamo. Exato, na atual Turquia. E essa rivalidade foi incrivelmente produtiva. Pérgamo tinha um acervo menor, mas ainda impressionante, uns 200 mil volumes. Eles tinham uma tecnologia própria, né? Sim, e a lenda diz que a rivalidade com Alexandria, que teria proibido a exportação de papiro, forçou Pérgamo a aperfeiçoar o pergaminho. Feito de pele de animal. Então a competição impulsionou a inovação. Uma história que se repete. Exato. O pergaminho era mais caro, mas bem mais durável. Dava para escrever dos dois lados, até apagar e reutilizar. A existência dessas duas mega-bibliotecas competindo mostra o quanto o conhecimento virou símbolo de prestígio e poder. Ok, então temos esses dois gigantes, Alexandria e Pérgamo, que são centros para a elite intelectual. Quando é que o conhecimento, digamos, sai do palácio e vai para a rua? Essa é a grande contribuição dos romanos. Eles herdaram essa tradição e adicionaram um elemento transformador: o conceito de bibliotecas públicas. Isso é uma mudança de paradigma. Total. A partir do século I a.C., as bibliotecas começam a se espalhar por Roma e pelas províncias do Império, com acesso aberto ao público letrado. O conhecimento deixa de ser um tesouro guardado e vira um recurso cívico. E como eram essas bibliotecas romanas? Eram edifícios monumentais, uma declaração de poder e cultura. As fontes mostram que elas tinham seções separadas para obras em latim e em grego.
Interessante. E em vez de só empilhar os rolos, eles desenvolveram um sistema de nichos e armários de madeira, que eles chamavam de armária. Então eles focaram na arquitetura da informação, literalmente. É uma ótima forma de colocar. E um detalhe que hoje parece óbvio, mas era novo, é que a leitura acontecia ali mesmo, em salas anexas. Criaram uma interface física para navegar no acervo. E os exemplos que chegaram até nós são impressionantes. A biblioteca Ulpiana, no Fórum de Trajano. Gigantesca, com uns 20 mil rolos. E os textos falam de uma preocupação explícita com a preservação. A estrutura tinha paredes duplas para evitar a umidade, por exemplo. Incrível. Já pensando em controle de ambiente, em arquivamento a longo prazo. Outro exemplo que me marcou foi a Biblioteca de Celso, em Éfeso. Ela não era só uma biblioteca. Não, ela tinha uma função dupla. Além de ser um centro cultural importante, o edifício foi construído como uma homenagem funerária monumental de um filho para o pai. Nossa, O pai dele, Tibério Júlio Celso, foi enterrado numa cripta sob o prédio. A biblioteca como um mausoléu para um homem e para as ideias que ele valorizava. a sabedoria como o legado mais duradouro. E o auge dessa grandiosidade toda talvez tenha sido a Biblioteca de Adriano, em Atenas. Sem dúvida. Pela descrição, era mais que uma biblioteca, era um complexo gigantesco. Quase um campus universitário. Exato. Um pátio central com 100 colunas, salas de leitura, auditórios para palestras, jardins. Para os romanos, a biblioteca virou parte integral da vida urbana, como os banhos públicos ou os teatros. Era uma demonstração de poder cultural e um serviço ao cidadão. O conhecimento se torna de fato monumental. Então, recapitulando essa nossa viagem, a gente começou com tabuletas de argila para registrar grãs em Uruk e terminou em complexos de mármore com jardins em Atenas. Uhum. Vimos a informação evoluir de um registro administrativo para um bem público e um símbolo de poder. E o fio condutor que une tudo isso, de Uruk a Roma, é a busca incessante por organização. Seja com um simples colofão numa tabuleta ou com os pinaques em Alexandria, o desafio sempre foi o mesmo que o nosso. Que é? Como encontrar o que se procura num volume crescente de informação? A luta contra a sobrecarga de informação não é um problema do século XXI. É um problema humano. É uma conexão poderosa. A gente só trocou a escala e o suporte, mas a angústia é a mesma. Exato, é. E isso me faz pensar, a biblioteca de Nínive tinha maldições para proteger as tabuletas. A Ulpiana tinha paredes duplas contra a umidade. Eles se preocupavam com a permanência física do conhecimento. Hoje, as nossas bibliotecas são digitais. Elas parecem infinitas, etéreas, flutuando na nuvem. Mas o quão permanentes elas são de verdade? Uma boa pergunta. Um arquivo corrompido, um servidor desligado, um formato que fica obsoleto em 10 anos. O que um arqueólogo do ano 4000 encontraria do nosso vasto mundo digital? E que tipo de colofão o nosso mundo está deixando para que eles possam um dia entender quem a gente foi?